Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar da estrutura teórica de marketing e aí eu vou falar mais especificamente das 4 eras do marketing ou marketing moderno como a gente tem hoje, né? A primeira são importantes a gente colocar antes mesmo de trazer essa perspectiva histórica, tá? O marketing, o significado da palavra mercadando, e aí a gente faz, né, o escambo, a comercialização, a troca há milhares de anos, tá? Mas o marketing tal qual é concebido hoje, ele tem uma história e aí ela remonta mais ou menos do início do século passado, né, por volta de 1900. E aí ele é todo embrionado, ele é todo desenvolvido, né, ou ele aparece nos Estados Unidos. Então esses são dois marcos, duas premissas que eu vou trazer para você nesse momento, tá? De que nós vamos trabalhar de 1900 para cá e tudo que eu for falando, nós estamos falando de Estados Unidos, que é o provedor de boa parte do conhecimento de marketing que a gente tem hoje disponíveis no mercado em termos de Brasil e por que não do mundo, tá ok? Bom, a primeira era a era das vendas. Se a era das vendas, né? Você já pensou o negócio que você trabalha, o seu negócio, enfim, se independente do que você produzisse, tudo que você produzisse, você conseguisse necessariamente encontrar um mercado para aquilo que você estivesse produzindo? Era mais ou menos o que o pessoal vivia nessa época, né? Tanto é que o Henry Ford, ele tinha uma frase famosa. Se você é estudante de administração, conhece um pouco de administração, vai saber, né, dessa frase. Ele dizia o seguinte: o cliente pode escolher a cor do carro, desde que seja preto. Bom, mas e aí? Então ele escolhia a cor do carro? Não. Né? E aí o cliente, para comprar, era mais ou menos assim: ó, isso é o que está tendo para hoje. Essa é a possibilidade, esse é o produto que eu tenho para comercializar, que eu tenho para te oferecer. Você quer? Bem, beleza, vamos fazer negócio. Você não quer? Tem uma galera na fila aqui querendo comprar. Ou seja, tudo que era produzido era vendido, tá? Eu só me enganei aqui com a era das vendas. Na verdade, nós estamos falando de era da produção, né? Que aí o foco ainda não era a venda. O foco estava muito na questão da produção. Eu vou pedir desculpa a você, a vendas é a próxima era, tá joia? E aí, qual era a grande preocupação das empresas? Produzir mais e melhor. Não havia preocupação com o mercado, porque o mercado estava em efervescência, né? Ele estava bombando, o que eu produzia eu vendia. Então isso não era preocupação para o meu negócio, né? A preocupação era aumentar a rentabilidade, era produzir mais com menos, Tanto é que surgiram vários teóricos na época, e aí eu falei do Ford, a gente tem o Taylor, o Henry Fayol, que a grande preocupação deles era a gestão e a melhoria da produtividade, tá ok? Isso foi até mais ou menos, aproximadamente, 1929. E aí em 29 a gente tem, né, uma data que eu acho que é fundamental no mundo, e aí também nos Estados Unidos. O que aconteceu? O crack da Bolsa de Nova York, né? O crack da Bolsa Americana. E aí, poxa, se tudo que era produzido era consumido, a partir desse momento houve uma grande crise, uma profunda crise nos Estados Unidos, e as empresas, acabou aquele momento de bonança e as empresas começaram a ter que pensar e criar estratégias para comercializar os seus produtos. E aí entra a segunda era, agora sim a era das vendas, né? E aí como é que se configura essa era das vendas, né? Aquela coisa do vendedor porta em porta. Então foi criado nesse momento, o cara que batia na porta, né? No início ele levava milhares de coisas, e aí uma coisa que ele foi percebendo é o seguinte: toda vez que ele chegava numa casa ou num lugar qualquer, a pessoa perguntava: mas você não tem aquele produto? Aí da próxima vez ele agregava aquele produto. Mas você não tem? E aí chegou um ponto que ficou impossível ele carregar com ele carregar em qualquer lugar toda aquela gama de produtos. E aí surgem os catálogos, né? As pessoas começaram a comprar com catálogos. Então eu via ali a foto do produto, especificação técnica, o valor, encomendava para o vendedor, e aí na semana seguinte ele trazia, ou depois vinha um caminhão me
me entregar aquele produto. E aí o catálogo ganhou muita força nessa época. Mas aí surge essa figura dos vendedores porta em porta, que no Brasil a gente tem alguns que a gente chama de mascate, enfim. Bom, isso foi até mais ou menos por volta de 1945. E aí também, né, é sempre assim, a data não fica preso à data que, em 1929, no ano seguinte já era tudo diferente, né? Eu estou colocando essas datas como marcos num processo de mudança, tá ok? E aí 1945 é o ano do início da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, o que nós temos aí? Então nós temos os vendedores porta em porta que começaram a ouvir os clientes. Poxa, você não tem uma panela com a boca um pouquinho maior? Essa panela está muito pequena, eu preciso cozinhar para mais gente, enfim. Essas informações eram levadas internamente para as empresas. E aí, por outro lado, também as empresas começaram a sentir necessidade de divulgação dos seus produtos nos mais diversos tipos de mídia. Então, rádio, televisão, os filmes, né? O cinema norte-americano ele foi um grande parceiro das indústrias na divulgação. E até hoje, é difícil a gente assistir algum filme americano de Hollywood que não tem essa coisa do que muitos chamam de merchan, que é a pessoa consumindo algum produto e aí a gente identifica e reforça a imagem daquele produto, tá ok? Então começa a surgir, a partir de 1945, a era do marketing tal qual ele é hoje, ok? E aí a era do marketing, nós estamos falando de entender a necessidade de cliente, nós estamos falando de pesquisa de mercado, nós estamos falando de um processo de divulgação mais bem estruturado, nós estamos falando de uma indústria por trás dessa perspectiva de vendas, ou seja, de fazer o cliente chegar, né, o produto chegar lá na ponta para o cliente, dentro da necessidade dele, através dos meios de comunicação, e aí, por que não, também uma perspectiva de CRM, né? E que é o Customer Relationship Management, que está na linha do relacionamento com o cliente, tá ok? E aí, isso vai até mais ou menos 1990. No Brasil levou mais ou menos uns 10 anos para chegar a isso, que foi quando estourou a internet nos Estados Unidos, tá? E aí nós temos a era do marketing digital. E aí, se você tem os dias atuais, se você está em alguma empresa, né, você vai, poxa, não tem como hoje falar em marketing sem necessariamente passar pelos meios digitais, né? E aí, os meios digitais, eu gosto muito de falar que assim, a segmentação pode ser muito mais bem feita, né? Aqui a gente faz uma segmentação de idade, sexo, classe social, região. Aqui não, aqui eu faço de psicográfica, por interesse, por perfil da pessoa, é mais fácil quantificar o resultado de uma ação. Então eu coloquei X reais, esse X reais me rendeu Y reais de resultado. Enfim, eu consigo mensurar o alcance de qualquer ação de marketing. Eu consigo fazer a segmentação e independente de variáveis demográficas que estão associadas a idade, sexo, classe social, etc. Eu consigo falar assim, não, o perfil desse cara é tal, independente da idade dele, dependendo do sexo, né? Eu gosto muito de dar um exemplo de games. Poxa, se eu fosse fazer uma segmentação tradicional de games, eu falaria, olha, molecada de 10 a 20 anos, né, em geral meninos e que moram aí, classe A, B, C, que moram em grandes centros, tá? Mas eu posso pegar o cara quarentão que é fissurado em games também e que muitas vezes tem mais até condição de consumir por ele próprio e é um público interessante. A internet facilita a minha chegada nesse cara através do marketing digital, tá ok? Então nesse vídeo a gente viu basicamente as 4 eras do marketing até ele chegar como é hoje. Era da produção, era das vendas, era do marketing digital como é hoje. Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula.